Graça e paz. Nós estamos aqui em mais uma Reju online e também está liberado já presencial. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Timóteo 4:12. A gente vai fazer um estudo bem rápido de um versículo e eu espero que vocês me acompanhem aí. É isso aí. Ninguém despreze a tua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão dos crentes na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, apesar dele ser jovem, o apóstolo, ele resignou a ele uma responsabilidade, uma tarefa dele cuidar de uma igreja local. E aí, ele deveria fazer deles presbíteros e diáconos. E aí, apesar por ele ter que carregar um resultado dessa responsabilidade, o apóstolo foi lá e exortou ele, dizendo que ele não poderia ser infantil, que ele deveria ser maduro, porque ele teria que se tornar um padrão a ser seguido pelos cristãos, pelos jovens cristãos. E depois ele continua... Ui. Calma aí, gente, eu perdi aqui. Ui. Pronto. Aí aqui ele continua dizendo, pelo contrário, torna-te padrão dos crentes na palavra, no procedimento, no amor, na fé, que ele quer falar a maneira como ele vai se exprimir para as pessoas, como ele vai se expressar, a forma como ele vai lidar com as pessoas, a forma como ele vai conversar com os outros, e depois ele continua na pureza. A gente deve ser puro na intenção e na ação, que são coisas totalmente diferentes e que a gente não pode misturar elas. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Quando a gente for conversar com alguém, a gente tem que saber, nós como cristãos, nós devemos saber que nós somos influências e que a gente carrega isso com a gente. Onde a gente for, se a gente for cristão, as pessoas vão falar, mas tu é cristão, tu pode fazer isso? Ah, mas tu não é cristão? E sempre vem com aquele tom, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vai fazer, no lugar que a gente estiver, nessa pandemia, na live que a gente estiver, no story que a gente tiver. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vai falar. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vai ouvir, porque... não é um peso que a gente carrega, porque se a gente leva o nosso cristianismo não como uma religião, mas como um fato da nossa personalidade, a gente torna isso como se fosse uma coisa do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, ser um padrão, fazer as coisas no amor, baseado na nossa fé, naquilo que a gente acredita, se torna uma coisa fácil. Então, onde vocês estiverem, no story, na live, ou então no trabalho de vocês, na faculdade, no colégio, a gente tem que saber que a gente carrega isso com a gente. Nós somos luz, nós devemos ser luz e nós devemos fazer a diferença. E é isso, agora a gente vai pro louvor. E é isso, vamos lá. Ah, peraí, tem que orar. Eu esqueci de orar. Vai. Senhor, nós te agradecemos pelo início dessa região, meu Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade que nos foi dada. Meu Deus, nós pedimos para que a tua palavra venha ser aplicada nos nossos corações todos os dias e que nós venhamos fazer da tua palavra um fato da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Adorar, adorar, adorar.
constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu queria falar para vocês sobre o canal da Reju, que para vocês se inscreverem, para vocês continuarem comentando aí, dar um feedback sobre como tá o som e tal. E também sobre as ofertas, né? A conta, quem quiser dizimar e ofertar, a conta vai estar aí na tela, em algum lugar. E também sobre os cultos. Os cultos, eles já estão, a partir de hoje, eles estão sendo presenciais. Amanhã vai ter 2 cultos, de 5 horas e de 7h30. Aí você pode falar com o seu líder para eles passar um link de qual horário fica melhor para você ir. E entre os 2 cultos vai ter higienização das cadeiras e tal. Traga o seu álcool gel, venha de máscara, aquela coisa. E é isso. Agora o pregador, né? Boa noite, meus queridos, graças e paz. É mais uma vez que, com muita alegria, a gente vem estar trazendo a palavra de Deus para você que encontra na sua casa, que está nos assistindo aí pelo Instagram, né, pelo YouTube. Você que também está aqui, já tem algumas pessoas aqui já na igreja. E que Deus venha abençoar a sua vida nessa noite, através da palavra dEle. E que Ele possa me usar da melhor forma possível nessa noite. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 28. Nós estaremos lendo 10 versículos, do versículo 1 ao 10. Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Estarei lendo, diz assim: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Versículo 7. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, um principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Versículo 9. Havendo ocorrido este fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados, e eles nos prepararam uma homenagem em honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Amém?
Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, te agradecer por estarmos aqui, te agradecer, meu Deus, pelo nosso dia, te agradecer, meu Deus, por esse momento de estarmos aqui, Senhor Deus, podendo estar escutando, visualizando, meu Pai, essa palavra que vai ser pregada essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema dessa palavra é vivendo em crise. Vou falar mais uma vez para você ficar aí na sua mente, vivendo em crise. Quando a gente vai olhar para a vida de Paulo, ele vivia constantemente em crises. Paulo vivia constantemente vivendo problemas. Por muitas vezes Paulo foi julgado, por muitas vezes Paulo foi levado a julgamentos, por muitas vezes Paulo sofreu, foi apedrejado, foi chicoteado, foi preso. Então ele foi um apóstolo, um servo de Deus que viveu por muitas vezes momentos de crise, momentos de luta. E mais uma vez esse texto retrata um dos momentos de luta, um dos momentos de crise que Paulo viveu. Ele se viu numa situação que foi julgado, e ele se viu na situação de apelar pela sua nacionalidade romana também. Aqui Paulo estava sendo transferido de um lugar para o outro, mas no percorrer desse translado, Paulo passou por muitas dificuldades. Paulo passou por dificuldades no navio, passou aflições no navio, tempestade. E o barco onde Paulo estava naufragou, e ele se viu naquela ilha. E como o próprio texto está dizendo aqui, eles ficaram naquela ilha de Malta. Graças a Deus eles foram muito bem recebidos, não só Paulo, mas como as pessoas que estavam também naquele navio. E as pessoas acenderam a fogueira, e Paulo se dirigiu para aquela fogueira para colocar mais gravetos, mais lenha, para que continuasse queimando, até porque o próprio texto está dizendo que lá estava chovendo, então consequentemente estava fazendo frio. De repente uma cobra pega e morde a mão de Paulo. As pessoas olham para Paulo e começam logo a julgar ele. Olha, esse cara com certeza deve ser um assassino, um criminoso. Se ele escapou lá do navio, mas agora ele vai morrer. A justiça vai vir sobre a cabeça desse homem. E nada aconteceu com Paulo. E Paulo foi usado naquele lugar para pregar o evangelho. Paulo foi usado naquele lugar para abençoar as pessoas daquele local, daquela ilha. Então, amados, Paulo era um homem que vivia em crises. Só que através desse texto, através da vida de Paulo, nós tiramos alguns ensinamentos de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos viver os momentos de crise na nossa vida. A primeira coisa, amados, é que nós temos que ser convictos em Deus. Aqui no versículo 28 do capítulo 3 e 5, eu queria que você me acompanhasse, você que está aqui, você que está aí na sua casa. No versículo 3 diz assim: enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-lhe a sua mão. Versículo 5: contudo Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Então nós temos que ser convictos em Deus. Nós temos que ser convictos em Deus, na nossa fé. Paulo, ele era um homem convicto em Deus. Paulo se viu numa situação onde uma cobra morreu, uma cobra mordeu, uma cobra peçonhenta. Eu tenho certeza que fosse tanto eu como as pessoas que estão aqui assistindo, que estão aqui presencial, como você da sua casa. Se você se visse numa situação dessa, onde a cobra mordesse a sua mão, você ia ficar desesperado, apavorado, com medo. Mas você observa no texto que Paulo simplesmente ele não viu nada, não fez nada. O texto não fala que Paulo orou, o texto não fala que Paulo se ajoelhou, o texto não fala que Paulo jejuou. Paulo simplesmente não fez nada porque ele era um homem convicto, ele tinha fé e ele sabia dos planos e dos projetos de Deus para a vida dele. Sabe, muitas vezes tem crentes que passam por pequenas dificuldades e fazem uma tempestade no copo d'água. Viu, pastor Fábio, você que está aqui. Infelizmente tem pessoas assim, que às vezes tem uma dificuldade no dia a dia, que é o motivo para deixar ela se tornar uma pessoa depressiva. Aquilo ali é o motivo para parar os sonhos, os projetos dela.
Mas sabe por que muitas vezes acontece isso? Porque essas pessoas não são convictas em Deus, e nós temos que ser convictos em Deus. Amém? A gente observa isso, essa convicção que Paulo teve. Nessa hora, nesse momento, Paulo não se preocupou com a mordida, Paulo muito menos se preocupou com o que aquelas pessoas estavam falando. E olha, se a gente for olhar no texto, no versículo 1, o próprio texto fala que aquelas pessoas recepcionaram tanto Paulo como as pessoas que estavam no navio de uma forma belíssima. Mas foram as mesmas pessoas que estavam pensando coisas erradas a respeito de Paulo, no sentido que ele fosse morrer. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo se encontrou com Jesus a primeira vez, quando ele entra na cidade, que ele fica cego, ele passa 3 dias sem comer e sem beber. Quando Deus aciona o sacerdote, o seu servo daquela cidade, quando Deus fala para ele, você vai na rua direita, você vai encontrar Paulo de Tarso, eu quero que você ore na vida dele. E o sacerdote começa a dizer, aquele homem de Deus, mas Senhor, esse aí é Paulo, que persegue a gente, que aprisiona a gente. Aí Deus disse, não te preocupa não, que eu já conversei com ele, já tive um relacionamento com ele, eu tive um encontro com ele, e eu mostrei para ele tudo que ele vai ter que passar em prol do Evangelho, tudo que ele vai ter que passar em prol da pregação do Evangelho. Então Paulo, ele era um homem que ele era convicto. E outra grande coisa, amados, Paulo, ele simplesmente precisou de apenas uma experiência com Deus, para ter a sua convicção garantida em Deus. E esse texto, esse momento que eu acabei de falar para vocês, lá em Atos capítulo 9, foi apenas um momento. Paulo não precisou de outros encontros com Deus para se permanecer firme e forte no Senhor. Bastou uma única vez. Abraão, Deus só precisou falar com Abraão uma única vez. Não só com Paulo, como Abraão, mas como outros homens da Bíblia. E às vezes a gente fica olhando que tem pessoas na igreja que precisam buscar experiências constantes com o Senhor para se manter em pé. Isso é falta de convicção em Deus. Outra coisa que Paulo se agarrava para se manter convicto em Deus era na palavra do Senhor. Gerson, mas naquela época não existia o Novo Testamento, mas já existia o Pentateuco. Paulo, ele era um homem que dominava o Pentateuco. Paulo era um homem que dominava as Escrituras Sagradas. A gente observa isso quando ele ia debater com os homens da lei. Então nós temos que ser como Paulo, temos que ser homens convictos no Senhor, convictos em Deus. Paulo mostrou a sua convicção dentro do navio, aqui em Atos capítulo 27, queria que você da sua casa abrisse ou acessasse sua Bíblia. Atos capítulo 27, o versículo 22 e 24, diz assim, Entretanto, agora exorto-vos, a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e de todos os que estão navegando contigo. Então Paulo, ele era um homem convicto. Aqui Paulo só confirmou as certezas dele diante do Senhor. Imagine uma multidão de homens dentro de um navio, o navio balançando de um lado para o outro, a qualquer hora pode naufragar, mas Paulo chegou para aqueles homens e disse: olha, não temas, porque o meu Deus enviou um anjo, e ele falou para mim que nenhuma das pessoas que estão nesse barco vão sofrer mal algum. E foi o que aconteceu. Lá em 1 Samuel capítulo 17, mostra um dos homens que eu acho que é mais convictos do Antigo Testamento, que é Davi. Um jovem de 15, 16 anos aproximadamente, enfrentando um gigante Golias. De repente, Davi chega no local da guerra e vê Golias desafiando o povo de Israel. Vê Golias desafiando o Deus de Israel. E o próprio Davi chega e diz assim: quem é esse incircunciso que desafia o povo de Israel?
Pois espera aí, porque eu vou lá descer e resolver esse problema. Que jovem convicto. É incrível, porque a palavra do Senhor Deus diz que Golias tinha quase 3 metros de altura. A armadura de Golias era extremamente pesada. O próprio Saul, quando vai se dirigir a Davi, disse: olha, você é louco. Esse homem, ele luta desde a sua mocidade. Então Golias era um homem que ele tinha experiência com a guerra. Davi era só um pastor de ovelhas, mas ele era convicto no Deus que ele servia. Interessante que quando ele vai se aproximando de Golias, Golias mais uma vez caçou de Davi, e Davi pega e diz para ele assim: olha, você pode vir comigo com espadas, lanças, escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor Deus diz que Davi fincou uma pedra na testa de Golias, se aproximou, desembanhou a própria espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Isso é um homem, é um jovem convicto em Deus, porque Davi tinha certeza das promessas de Deus para a vida dele. Amém? Então, amados, em tempos, vivendo crises, nós temos que ser convictos em Deus. Outra coisa muito importante, amados, que a gente tem que entender quando nós estamos vivendo um momento de crise: sempre vai haver pessoas ou circunstâncias que querem nos abater. Sempre. Sempre vai haver pessoas ou circunstâncias que querem nos abater, nos abalar. Paulo se viu numa situação onde uma cobra tinha mordido a sua mão, e pessoas daquela ilha, da ilha de Malta, começaram a julgar Paulo, começaram a apontar a Paulo, começaram a amaldiçoar Paulo, dizendo: olha, esse homem aí é um assassino. Se ele não morreu no naufrágio do navio, agora ele vai morrer, porque a justiça tem que ir sobre a cabeça dele. Então, mas Paulo, ele não se permitiu abalar. Paulo não se permitiu fazer com que as palavras daquelas pessoas tentassem abalar a fé dele. Ele não deu nem moral para o que aquelas pessoas estavam falando. Então, amados, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada, na nossa vida pessoal, sempre vai haver situações ou pessoas que querem nos abalar. Amém? Eu, quando ainda sou novo, graças a Deus, mas há uns anos atrás eu tinha a mania de muitas vezes compartilhar dos meus sonhos com as pessoas à toa. Eu aprendi que meus sonhos, os meus projetos, principalmente aqueles que Deus deposita no meu coração, eu tenho que confiar eles a pessoas muito especiais na minha vida. Porque muitas vezes a gente compartilha com pessoas, e ao invés dessas pessoas quererem agregar, somar, querer te impulsionar, te ajudar, pelo contrário, elas jogam um balde de água fria em cima dos seus sonhos, dos seus projetos. Amém? Outra coisa importante, amados, que nós temos que estar próximo de pessoas que nos motivem. Como eu li lá em Atos capítulo 27, versículo 22 a 24. Aqueles homens naquele navio estavam desesperados. Se imagine um barco balançando para um lado e para o outro. No decorrer do capítulo 27 fala que por diversas vezes eles jogavam o mantimento para fora do navio, para o navio ficar mais leve e minimizar o perigo do naufrágio. Então, homens que estavam desesperados, mas Paulo foi um motivador na vida daqueles homens. Paulo chega para ele e diz assim: não temas, porque o Deus que eu sirvo me enviou um anjo e falou que mal nenhum vai acontecer comigo e com nenhum homem desse barco. Se aproximar de pessoas que somem, que agreguem, que querem ver o seu crescimento. Porque em crise nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que contribuem, que somem conosco. Amém? A gente observa também na vida de Davi. Davi lá em 1 Samuel capítulo 22, ele se vê de repente em uma caverna de Adulão, e pessoas descobrem que ele está lá, e homens começam a ir para aquela caverna, e vai analisar o tipo de homem que foi atrás de Davi. Eram homens depressivos, endividados, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Mas Davi foi um motivador na vida daqueles homens. Homens depressivos, homens que já tinham perdido todas as esperanças, mas Davi foi um motivador na vida daqueles homens. Eles viram algo diferente em Davi, eles se aproximaram de Davi, e Davi foi um motivador na vida daqueles homens. E olha que Davi tinha tudo
para não ser um motivador na vida daqueles homens. Vamos analisar a vida de Davi até aquele momento, sempre de altos e baixos. Passou de pastor de ovelhas para guerreiro quando lutou contra Golias. Passou de um simples camponês a um herói do povo de Israel. Ao se tornar herói do povo de Israel, se tornou sogro do rei, porque o rei prometeu, Saul prometeu sua filha. Ele saiu lá da nobreza e de repente se vê em uma caverna. Olha a vida de Davi. Ele tinha tudo para ser um desmotivador na vida daqueles homens, mas ele decidiu ser convicto, ele decidiu se aproximar cada vez mais do Senhor, confiar no Senhor, e ele foi um motivador na vida daqueles homens. Amém? Outra coisa muito importante, amados, que nós temos que entender para nós vivermos em tempos de crise, na crise, é que mesmo na crise, Deus ele quer nos usar. Aqui em Atos capítulo 28, Atos capítulo 28, do versículo 8 ao 10, diz assim, Atos capítulo 28, versículo 8 ao 10, diz assim: todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento que necessitávamos para a viagem. Então, mesmo na crise, Deus quer nos usar. Paulo, com certeza ali, era o cara que era para menos ajudar aquele povo. Um cara que passou por diversas coisas. A gente já falou anteriormente. Saiu do naufrágio, foi mordido por uma cobra. As pessoas daquela ilha, da ilha de Malta, pessimistas em relação à vida dele. Mas de repente, Deus começa a usar Paulo naquele lugar. E as mesmas pessoas, eu tenho certeza que as mesmas pessoas que diziam que Paulo ia morrer, foram as pessoas que no final honraram a Paulo, dando os mantimentos que eles precisavam para seguir viagem. Amém? E Deus ele quer nos usar, mas a gente tira por essa pandemia. A gente está passando um momento de crise, alguns comércios, algumas coisas já estão sendo liberadas, mas ainda nós estamos vivendo um tempo de crise por conta dessa pandemia. E às vezes eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa dizer, eu não vejo a hora de tudo voltar como era. Você está pensando errado. As coisas agora têm que voltar melhor, porque esse momento que nós vivemos tem que ser um momento de reflexão. Momento que a gente viu da importância que é se aproximar de Deus. Eu nunca vi tantas lideranças de outras nações pedindo para o povo orar. Isso mostra que nós dependemos do Senhor. Isso mostra essa crise que nós devemos dar mais valor para a nossa família, devemos dar mais valor à igreja, devemos nos aproximar mais do Senhor. Pois se sua mente pensa em voltar ao que era, você está pensando errado e nada do que aconteceu gerou alguma mudança na sua vida. Amém? Olha bem aqui no capítulo 28 de Atos, já lá no finalzinho, quando Paulo passa por este translado, Paulo já chega em Roma. Olha o que é que diz aqui no versículo 30. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Agora vamos voltar bem aqui no capítulo 27, versículo 23, que diz assim, pois ontem durante a noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e quem sirvo, e comunicou-me, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e de todos os que estão no navio. Interessante que nesse texto aqui, de Atos capítulo 27, o próprio Deus manda um anjo dizer, Paulo, é interessante para mim que você chegue em Roma, é interessante para mim que você converse com César, porque Deus usou daquela circunstância, daquele momento de crise, para Paulo pregar o evangelho naquele lugar. Olha o que a palavra está dizendo lá em Atos capítulo 28, que ele alugou uma casa e durante 2 anos, incessantemente, Paulo pregou a palavra de Deus.
Amém? Então, mesmo na crise, Deus ele quer nos usar. Eu tenho um conhecido meu, que ele foi preso uma vez, e quando ele chegou lá na prisão, já aflito, ele disse que lá dentro da prisão tinha um pastor. E aí eu perguntei para ele, mas um pastor preso? Ele disse, não, Jefferson, é porque ele, antes de ser pastor, fez alguns crimes, mas ele pagou, só que parece que faltou alguma coisinha lá, ele foi pego numa blitz e foi levado, mas não foi nenhuma alteração que ele tinha feito, não. A justiça identificou que havia alguma coisinha que ele ainda tinha que pagar, e pegaram ele e foi preso. Então, tanto que depois que eu saí, logo ele saiu também. Mas aquele homem foi uma bênção na minha vida naquele lugar. Porque quando eu cheguei naquele lugar, os primeiros dias eu estava desesperado para sair dali. Mas não porque eu queria me reconciliar com Deus, porque eu queria sair daquele lugar. Mas aquele homem, ele era uma liderança dentro da cadeia, dentro da nossa cela. E todo dia ele pregava o evangelho, todo dia ele me aconselhava, todo dia ele lia a palavra de Deus para mim. E eu me reconciliei com o Senhor através da vida daquele homem dentro da cadeia. Às vezes acontece coisa nas nossas vidas que a gente não entende, mas tem um propósito maior de Deus nas nossas vidas. Amém? Com certeza naquele local onde ele estava inserido, tinha diversas lideranças. Lideranças que ensinavam mal, lideranças que ensinavam um roubador de galinha a ser um assaltante de banco. Mas aquele homem, aquele pastor se tornou uma liderança dentro daquele local. E foi uma bênção na vida de outras pessoas. Não só como ele, mas como outros caras que estavam presos naquele lugar, aceitaram a Jesus. Amém? Então, que essa palavra fique no seu coração. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E que a gente venha aprender a viver em crise, assim como Paulo viveu. Ser convictos no Senhor. Entender que por mais que a gente não queira, sempre vai haver situações e circunstâncias que queiram nos abalar. Mas que mesmo assim, Deus ele sempre vai te usar nas piores situações que você possa imaginar. Amém? Que Deus abençoe você, que abençoe sua família, em nome de Jesus.